E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal, já se inscrevam aqui embaixo para continuar acompanhando essa e outras discussões neste playground, nesse jardim de infância que é o Brasil, né? Especialmente a nossa política, né? Agora Bolsonaro e os governadores dos estados numa briguinha assim que coloca o bem do país em último lugar, né? No caso puxado agora pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro, está dizendo aí, provocando os governadores, ele quer muito que abaixe o preço da gasolina e do diesel nos postos de gasolina, então dizendo que ele vai fazer a parte dele, que seria zerar os impostos federais sobre o combustível, se os governadores fizerem a parte deles e zerarem nos estados o ICMS, né, sobre o combustível. É uma promessa, é uma proposta, é um desafio assim idiota de todos os ângulos que a gente puder ver isso, tá? Que se explica apenas, aí sim, faz seu sentido, como uma briga política e pela opinião pública e não pensando minimamente no que é bom para o Brasil. Tá? Primeiro, cortar impostos agora. Tá? Para o governo federal, os tributos federais aí sobre os combustíveis somam 27,4 bilhões. Tá? Já é um dinheiro relevante. Vai tirar de onde isso? Porque lembra que o Estado brasileiro está quebrado, né? Mesmo com reforma da Previdência, aquilo lá impede que o rombo cresça de uma forma descontrolada e acelerada. Continua crescendo. Então o governo vai tirar 27,4 bilhões de arrecadação. Vai arrecadar onde? Isso. Ou então vai cortar o quê, né? Isso eles nunca falam, né? Quem paga essa conta? E outra, para os estados é ainda pior. Os estados, muitos dos quais estão em situação fiscal também gravíssima, não têm esse espaço. E para eles, para o governo federal, veja, 27,4 bi é relevante. Mas está longe de ser a maior fatia, né? Para os governos dos estados, é cerca de 20% do que eles arrecadam, tá? Alguns até mais. Somam o ICMS sobre os combustíveis, somam 78 bilhões, ou seja, o que se arrecada nos estados é mais, até em termos absolutos, do que o governo federal arrecada. E para a receita deles, então, é uma proporção muito grande. Como é que um governador vai abrir mão de 20% da sua receita, né? E continuar a fazer e polícia militar, vive cômodo aí? Como é que ele vai pagar tudo o que ele precisa pagar? É absurdo o presidente sequer estar citando isso e mostra o grau de populismo que fala muito mais alto quando conveniente do que a ideia lá do liberalismo econômico. Isso é zero liberal essa proposta. Tá? Zero liberal. Lembrando, cortar um imposto, você cria uma necessidade de aumentar algum outro imposto do outro lado, né? Porque o déficit sobe. Então o pessoal fala, nossa Joel, mas liberal não defende cortar um imposto? Dessa maneira não. Se você fizer um Estado mais eficiente, consiga entregar o que ele precisa entregar com menos, aí faz sentido. Então vamos diminuir a participação dele. Se está tudo igual, você só corta um imposto, totalmente fora. Né? Bolsonaro fez isso no passado, hein? Ele desonerou em 7,8 bilhões o diesel ano passado. Né? Quem paga essa conta? Quem paga essa conta? Ou ele aumenta alguma coisa ou não, mas o que acontece muitas vezes é desmonte do Bolsa Família, falta de funcionários para fiscalização do meio ambiente, corte total do orçamento para os esportes dos militares, falta de funcionários no INSS, a fila do INSS voltou, está aumentando. É isso. Quem paga a conta é quem tem menos poder político, justamente os mais vulneráveis. Né? Você dá isenção, desoneração para o combustível que é consumido porque tem mais recursos e quem tem menos, quem tem menos força política, paga essa conta, está recebendo menos. Isso é ser liberal? Acho que não, né? Além disso, é um corte de impostos que distorce o mercado, né? Numa economia liberal, não é o governo escolhendo, eu quero que as pessoas comprem mais combustível, então eu vou lá e tiro impostos dos combustíveis, as pessoas consumirem mais. Não é assim. Todos os produtos, a princípio, têm que receber o mesmo tratamento, e é o mercado, as decisões das pessoas que vão decidir o que vai ser mais consumido e o que vai ser menos. Isso distorce totalmente a alocação de recursos na economia. Tá? Fazer isso, fazer uma isenção escolhida a dedo politicamente, por quê? Porque aquilo é uma área que o Bolsonaro elegeu como uma das suas prioridades. Tá? Ele tem, por um lado, esse desejo de enfrentar possíveis rivais dele na disputa presidencial, João Dória, Flávio Dino, Eduardo Leite, que mais? Wilson Witzel, possíveis concorrentes dele no futuro, então ele já cria esse cabo de guerra, ele tenta jogar no colo deles a responsabilidade pelo preço do combustível, tá? Quando a bem da verdade, não é deles, mas também não é do Bolsonaro isso. O preço do combustível, desde que a Petrobras saiu das mãos do PT, não está mais sendo definido pela autoridade política. Né? E não deveria ser. O Bolsonaro tentar fazer isso é ridículo, é péssimo para o país. É um gasto que não se reverte em nenhum ganho social ou econômico para o nosso país. Tá? São relações de mercado, relações de oferta e demanda. Tá?
É ilusório ele achar que se a Petrobras baixou o preço lá em cima, então o preço nas bombas devia baixar na mesma medida. Não, não é assim que o mercado funciona em nenhum ramo, nenhum setor. Tá? O que ele quer é fazer populismo com o preço do combustível, tanto que ele fala, baixei o preço já 3 vezes esse ano. Quem acompanha sabe que, não é, felizmente, isso não é verdade. Não foi o Bolsonaro que ligou lá na Petrobras e mandou baixar. Se fizesse isso, estaria péssimo. Não foi isso que ele fez. O preço abaixou por questões de mercado. Tá? E ok, o presidente se beneficia disso. Mas ao dizer isso, então ele também compra o ônus de quando o preço subir, ele não quer que as pessoas achem que é culpa dele também. Por que não assume então que o preço não é nem diretamente ditado pelo governo e não é nem manipulado via impostos, via isenção e desonerações, né? Que você não está mexendo na empresa daí, mas você está trazendo para o poder público diretamente esse custo. Ele vai ter que bancar aquilo, né? Com prejuízo à população, com distorções do mercado, com necessidade de cobrir o rombo, porque a lei da responsabilidade fiscal, que é uma boa lei, tá? Gostamos dessa lei. Para ela ser seguida, vai ter que aumentar em outro lugar ou vai ter que cortar gastos? Corta gastos do quê? Corta gasto social, porque é isso que acaba acontecendo. Quem mais precisa, quem menos tem como se defender. Tá? Então é zero liberal essa medida, é parte de uma briga política dele com os governadores, porque se ele conseguir, né, fazer com que a opinião pública acredite que o culpado são os governadores, é um ganho político para ele se reeleger. E outra, ele morre de medo dos caminhoneiros. Ele acha que os caminhoneiros, assim, eles têm na mão o futuro do país. Então ele nunca, nem o Paulo Guedes é capaz de fazer o Bolsonaro desagradar os caminhoneiros. Tá? Por enquanto, os preços estão caindo menos do que ele gostaria na boca. Tá? Mas imagina se acontece alguma disrupção no mundo, Oriente Médio, Irã, alguma coisa acontece, como aconteceu em parte no finzinho do ano passado, sorte que foi pontual, e o preço sobe. E aí? Vamos voltar para o mesmo populismo de sempre? Ou vamos começar, já na comunicação, falar a verdade para as pessoas, acostumá-las à verdade, dizer, olha, o preço dos combustíveis não é decisão direta do governo. E não é bom para a sociedade que o governo fique incentivando, subsidiando isso. Lembrando que, do ponto de vista econômico, uma isenção de impostos é exatamente a mesma coisa que um subsídio. Tá? É o governo perder um dinheiro e dar esse dinheiro nas mãos de um ramo, aí, de um setor econômico. Por fim, ainda uma outra consideração. Né? Combustível fóssil, pessoal, 2020, o mundo está movendo para outras formas. Tá? Isso aí está poluindo a atmosfera, gerando efeito estufa, que vai ter como um dos principais prejudicados o Brasil. Tá? Então não sejamos bestas. Tá? Bom, claro, para algumas figuras aí no governo sequer aceitar a ciência mais básica, a gente já dá graças a Deus, né? Que bom, acredita na ciência, não está acusando de estar a serviço de sei lá quem. Né? Mas não sejamos idiotas. Nessa coisa do aquecimento global não é nem que a gente é só mais um. Nós seremos diretamente e severamente impactados, inclusive na nossa agricultura. Tá? Então vamos se mover para longe desse vício no combustível fóssil. Tá? Mas a Dilma fez igual também. A Dilma fez igual, o Lula fez igual. Eles amavam o petróleo e tudo, quis dar subsídio, o preço da Petrobras ficou controlado no governo Dilma. Fizemos. Agora, você, defensor do Bolsonaro, quer que ele seja igual ao PT? É isso que você está dizendo? Se eles fizerem, então a gente faz também? É para ser igual ao PT? Ou é para ser melhor? Ou é para ser capaz, num ponto importante de uma economia, que é o preço da energia e dos combustíveis, ser capaz de criar uma ordem, regras claras de funcionamento e de mercado para que aquilo se torne um setor eficiente, para que a economia toda possa funcionar melhor? Ou não? Ou vai continuar jogando isso para um jogo político, sacrificando o bem comum em nome de um jogo político? Em nome de um jogo que é favorecer o meu time contra os outros. Eu não gosto do Dória, eu não quero o Witzel, eu quero que eu seja beneficiado, então eu vou começar um cabo de guerra idiota. Tá? Porque para o Dória ou para o Witzel, ou para o Leite, ou qualquer outro, fazer isso seria estupidez da parte deles. Tá? Estupidez em todos os níveis, pela arrecadação, pelo incentivo que isso gera, pela distorção do mercado, por tudo. Né? E daí o governo federal entra no mesmo jogo, também é totalmente errado. Eu sei muito bem que o pessoal da equipe econômica fica de cabelo em pé quando o Bolsonaro fala essas asneiras. Né? Agora, no ano passado ele já deu a entender que ele não só fala, quando precisa ele faz também, ele dá isenção. Será que a gente está assistindo mais uma vez um populismo do mais barato, sacrificando o bem comum do Brasil, justo no momento em que esse populismo gostou de usar a retórica liberal? No mínimo, a gente precisa cobrar isso. Até a próxima.